Olá, seja bem-vindo à nossa 7ª aula do curso Autismo para Todos. Se você ainda não segue essa página, basta clicar aqui em se inscrever e ativar o sininho para que você receba informação. Como estamos na 7ª aula, eu sempre tenho recapitulado o que nós falamos até agora e a importância, se você recebeu esse vídeo de forma aleatória, começar pelo início, desde a introdução, dos aspectos emocionais, do dever e o papel de cada um dentro do TEA, o que é o TEA, os sinais de alerta, e aqui fica qual a causa do autismo. Quais são os fatores que podem influenciar ou não para que essa criança venha receber o diagnóstico? Quando nós falamos lá atrás, principalmente na aula de história, que tem um estudo muito grande que fala que basicamente todas as crianças, eu falo crianças porque eu sou pediatra, tá, gente? Mas compreendam sempre quando eu estiver falando crianças, todos os autistas que foram avaliados, eles tinham uma carga genética, ou seja, para que tenha o diagnóstico, para que receba o diagnóstico, eu preciso ter uma base genética. E aí você vai falar, nossa, que confusão. Então o autismo passa, é genético, é hereditário? Não, não é bem isso, tá? Todos nós temos genes. Nós temos lá os nossos pares de cromossomos, eu tenho meus 23 pares de cromossomos, a gente entrega ali, tanto eu como minha esposa, esses cromossomos. Dentro desses cromossomos nós temos ali mais ou menos 25 mil genes, e esses genes passam para os nossos filhos. Então, o gene faz parte de quem eu sou. Eu vou tentar fazer uma analogia que talvez possa te ajudar a compreender essa questão de genética. Eu tive avô diabético. O avô morreu de diabetes, amputação de perna, aquela questão toda, insulino-dependente. E eu vou te fazer uma pergunta. Eu tenho ou não o gene que predispõe à doença de diabetes mellitus? A sua resposta vai ser muito clara. Provavelmente tem, doutor. Tem, porque se eu herdo os genes dos meus pais, meu pai herdou o gene dos meus avós, muito provavelmente eu tenho o gene da diabetes. Aí a pergunta é, eu tenho a condição, a doença, o transtorno, a necessidade ali, a condição mesmo, diabetes? Não. Mas se durante a minha vida toda eu não tiver um bom hábito de vida, se eu tiver ali realmente uma afinidade pelo doce, eu machucar, eu gastar esse pâncreas mais do que eu deveria, existe uma chance maior de eu receber o diagnóstico na minha vida adulta de diabetes. Então percebe que o gene não necessariamente é a doença, o gene não necessariamente é o transtorno, mas o gene é uma predisposição genética. E que, lógico, se eu fizer ali tudo o possível para que eu receba o diagnóstico na minha vida adulta, eu vou ter aquela condição. Então, quando nós falamos sobre o gene, é justamente isso. Existe sim um grupo de crianças autistas que a gente pode chamar de sindrômico, ou seja, uma grande alteração genética. Ou, às vezes, uma questão monogênica, o que não é comum, ou seja, eu tive uma alteração genética tão importante. Vou fazer algumas analogias, tá? Vamos pensar, por exemplo, lá na trissomia do 21, mais uma vez, no síndrome de Down. Ele tem uma alteração no cromossomo 21, ele tem uma trissomia no 21. Então, ele tem uma alteração no cromossomo que confere toda uma característica. Então, nós temos um transtorno por uma condição genética. É um transtorno genético. Nós temos, mais uma vez, o X frágil, lá no X, em um X específico, uma fragilidade ali na parte final daquele X, que confere uma característica fenótipo ou não. Fenótipo é um queixo mais afinalado, uma orelha um pouco maior, uma implantação dessa orelha um pouco mais baixa, a própria deficiência intelectual e todas as dificuldades, ou seja, eu tenho alguma coisa genética que compromete o meu fenótipo e o meu genótipo, ainda que dentro de algumas síndromes eu não tenha o fenótipo, a característica física. Mas nós temos, às vezes, alterações que elas não são tão palpáveis, como, por exemplo, o que eu acabei de falar, o cromossomo. Às vezes eu tenho uma alteração ali numa microdeleção, numa microduplicação, numa questão de nucleotídeo, de peptídeo, de uma síntese proteica específica. E aí, aquelas alterações são suficientes para que desencadeie o transtorno do espectro autista. Então, eu tenho ali alguma coisa muito característica, uma alteração mais significativa, seja em microdeleção, microduplicações, enfim, e aquilo dali confere os sinais, sintomas e o diagnóstico para mim. Então, isso a gente chama de autismo sindrômico, autismo monogênico. Então, isso não é o comum, tá? O mais comum são pessoas que têm um grupo de genes e esses genes sofrem influência, não é necessariamente o gene A, B ou C. A gente sabe que temos, né,
mais de quase 1000 genes identificados que podem estar associados à UTEA. Alguns estudos trazem 500, outros estudos trazem mais de 100 genes muito específicos à UTEA, que quando eu tenho aqueles genes é uma possibilidade muito grande de eu ter o transtorno espectro autista. Então isso que a gente fala assim, genética, a genética do autismo. Mas quando eu olho o paciente, mesmo que ele não seja cromossômico, não seja monogênico, quando eu faço a minha avaliação genética, eu vou encontrar estes genes. Não necessariamente significa que eu tenho o autismo. Conseguiram entender? Então pode ser que eu tenha os genes, e muito provavelmente eu tenho os genes do autismo, e eu não manifestei a condição, mas meu filho sim. Então por que ele manifestou a condição? A gente sabe que principalmente, de forma aleatória, a gente não tem uma causa natural, né? Mas principalmente sofrendo influência do meio, principalmente intraútero. Tiago, explica melhor. Lembra da diabetes que eu expliquei para vocês? Então eu tenho lá o gene da diabetes, que faz parte de quem eu sou, mas não manifestei a doença, a condição ou o transtorno. Tive influência do meio, comi mal, vivi mal, fiz todo aquele processo todo, eu manifestei um transtorno. Ah, mas significa que é assim que vai desenvolver o transtorno do espectro? Não. Estou falando para a questão da diabetes, é assim que eu faço para ter uma probabilidade maior de receber ali o diagnóstico na minha vida senil. Quando a gente vem para essa criança, a gente hoje já conhece muitos, mas muitos fatores de associação que culmina justamente nessa quantidade de autismo que nós temos hoje e vai abrir a mente de vocês. Então, o autismo, para que tenha ele, precisa dessa base genética. Não necessariamente eu preciso identificar o gene específico, ou seja, não ser não monogênico, né, não cromossômico, então uma soma de genes, sofrendo influência do meio, manifestando a condição, e aí agora vocês vão entender um pouquinho mais. Quando a gente pega os números, quando a gente pega as estatísticas, quando a gente pega as prevalências, a gente começa a perceber um padrão. Qual que é esse padrão? Olha, homens com mais de 40 anos têm mais chances de ter um filho autista. Essa chance, inclusive, ela aumenta significativamente quanto mais velho esse homem é. Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa de 25 anos, que eu desconheço o fator genético dela, ou seja, ela tem a predisposição genética, 25 anos, ele tem 1 a 2% de chance de receber o diagnóstico de autismo, o filho dele. Um paciente, no caso um pai, que tem um filho aos 45 anos, essa chance aumenta para aproximadamente 15%. Você vai falar assim, ah, Thiago, mas era 1, 2%, aumentou para 10%, até 15%. Isso aumentou em 1000% a chance dessa pessoa ter um filho autista. E aí a gente vai exatamente onde eu estava falando. Atualmente, cada vez mais pais têm todas as suas prioridades, talvez não deveriam, não deveria, aquela questão toda, eu não vou entrar no mérito, né? Mas passeiam, viagens, tudo aquilo, estavam casados há 20 anos e agora aos 40 anos, no momento perfeito para ter filhos, decidimos ter filhos, né? E aí, lógico, um pai acima de 40 anos aumenta mais de 1000% a chance de ter autismo. Ah, então o pai ser velho significa que vai ser autista? Não, não disse isso. Só disse que quando eu olho os números, eu encontro mais crianças autistas com pais acima de 40 anos, acima de 50 anos. E quantos homens aí, não quero julgar ou entrar no mérito da sua vida, né? Mas abre mão do seu casamento, filho da filha ali, 10, 12 anos juntos, 15 anos juntos, filho já grande, agora com 50 anos, se arruma com outra mulher, aquela questão toda, 60 anos arrumando filho. Não tem nenhum problema, essa é a sua história, a sua jornada, mas não é um fluxo natural. Tiago, você está entrando em muitos detalhes aqui. Mas é importante porque essa aula tem que ter um raciocínio e uma lógica. Porque quando eu olho um homem de 60 anos, eu olho um homem de 50 anos, isso vai servir para todos os fatores de associação. Não é efeito causal, fator de associação. O que é um homem de 50 anos? Se não um homem que durante a vida inteira sofreu mutações, sofreu alterações, teve ali as suas mudanças nos seus telômeros, durante a vida inteira foi exposto a uma qualidade de sono inadequado, a luz inadequada, alimentos inadequados, cada vez mais pacotes, ou seja, a gente tem estragado o nosso corpo diariamente. Um homem de 25 anos tem força, tem cabelo, tem músculo, tem testosterona. Um homem de 50 anos muitas vezes está usando antidepressivo, está ali obeso, está sedentário.
como é o metabolismo de um homem de 50, 60 anos que não se cuida? Como é o metabolismo de um jovem de 20 anos? Mesmo que beba, aquele metabolismo está tão acelerado, tá? Então, isso é fator de associação. Então, não é fator de culpa. Ah, nossa, eu tenho 60 anos, tive um filho agora, então devo me sentir culpado? Não, não é isso. Ah, eu tenho... Não, não se trata de culpa, se trata de entender o espectro e porque também temos tantos casos nesse momento. Então, cada vez mais temos adultos, não jovens, tendo filhos. Cada vez mais, a idade da mulher, ela assim, ela não está tão expressiva quanto o homem para receber o diagnóstico. Mas nós temos estudos também que mostram que mulheres após os 40 anos também têm chance aumentada de ter filhos com o diagnóstico de TEA. Então, pai mais de 40, mãe mais de 40. E aí, quando a gente começa a olhar esses fatores de associação ao diagnóstico, vou repetir isso muitas vezes, não é fator causal. Não é isso que causa. Eu posso ter um homem de 60 anos, de 70 anos, tendo um filho e que não vai ser autista se ele não tiver a base genética. Mas se ele tiver a base genética, sofre essa influência que facilita com que aquela criança tenha o transtorno espectro autista. Olha só os fatores de associação. Diabetes gestacional. Então, o que é diabetes gestacional? Se não uma própria... eu poderia dizer assim que até uma própria luta ali do corpo daquela mulher, né? Algo que está inadequado, o corpo dela não está produzindo o que deveria produzir, a sua insulina, a questão metabólica, ou seja, o nosso corpo em decadência, né? Hipotiroidismo, alguns números trazem até 2 a 4 vezes mais chance dessa criança receber o diagnóstico de autismo quando a mãe é hipotiroideica. Estado nutricional, mulheres que ganharam muito peso. O que é uma mulher que ganha muito peso na gestação, se não uma mulher muitas vezes desnutrida? Porque esse muito peso muitas vezes vem mediado uma alimentação inadequada, não de uma mulher que fez uma alimentação adequada, não de uma mulher que fez ali todo um planejamento gestacional. Eu vou pegar, por exemplo, gente, apenas o ferro para falar do estado nutricional, tá? Apenas o ferro. Ferro esse que seu bebê deveria tomar aí desde que ele nasce. A gente sabe que 1/3 das crianças, mais de 1/3 das crianças estão em anemia. Gente, a doença anêmica, tá? Nós sabemos que a imensa maioria das mulheres, quando engravidam, elas não estão planejando engravidar. Ou seja, eu estou deixando acontecer, ela não está fazendo um planejamento gestacional. A imensa maioria das mulheres, quando engravidam, estão com seus níveis de ferritina lá em 20, 30. Ferro, apenas o ferro é coautor imunológico, coautor de síntese proteica, melhora do coeficiente intelectual. Se o ferro melhora o coeficiente intelectual e eu agora na barriguinha vou formar uma criança que vai ter um cérebro que, só para que vocês possam ter uma ideia, a criança nasce com um cérebrozinho de 300 gramas, 250, 350 gramas e ao final de 2 anos ele tem 90% do tamanho do cérebro de um adulto. O neném nasce com aproximadamente 100 bilhões de neurônios e a gente morre com aproximadamente 20 ou 30 bilhões. Você acha que essa criança não precisa de uma boa nutrição? E na contramão disso, aquela mãe ali sendo suplementada com aquela mesma formulazinha básica para todo mundo, sem individualização, sem cuidado. Ah, Thiago, mas não é a nossa realidade, por isso que eu estou informando. Vai dizer que o ferro não pode influenciar? Eu disse apenas o ferro. Não estou dizendo do zinco, não estou dizendo do magnésio, estou dizendo do zinco, desculpa, da vitamina B12, da vitamina B9. Não estou dizendo a respeito do próprio ácido fólico. Tiago, não entra nesse mérito do ácido fólico não, gente. Ácido fólico não causa autismo. Pronto. Porque para ser autista, eu preciso de uma base genética. Mas a gente sabe que muitas mulheres, mas muitas mulheres mesmo têm dificuldade de converter o ácido fólico em 5 miligramas no metilfolato para ela. Só que olha que interessante, essa mesma mulher que às vezes tem essa dificuldade de converter esse metilfolato, está recebendo 5 miligramas de ácido fólico, quando na verdade receberia 400 ou 800 microgramas de metilfolato. Será que isso não pode influenciar? Se eu estou dizendo que tudo aquilo que pode influenciar os meus genes, piorando ali o cenário para que nasça esse bebê, que possa piorar o impacto intelectual dessa criança, pode fazer com que essa criança tenha a manifestação do TEA? E a gente vai continuando olhando esses fatores. Medicamentos durante a gestação, ácido valproico, existem alguns antitriciclos que eu explico também dentro do curso do Simplificando Autismo que eu falei para vocês. A gente sabe que prematuridade, gente, bebês prematuros podem aumentar em até 300% às vezes de receber um diagnóstico, um prematuro extremo. Então, olha, prematuridade é fator de associação ao diagnóstico. Isso é importante até na minha anamnese. Ter irmãos dentro do espectro autista facilita com que eu tenha outros irmãos dentro do espectro,
fator de associação a um diagnóstico, não fator causal. Eu tenho um filho autista, não significa que eu vou ter outro filho autista, mas quando eu tenho um filho autista, pode ser que o segundo seja autista bem mais significativamente de chances do que outras crianças típicas que não têm nenhum autismo na família. Quando eu tenho um pai, quando eu tenho um familiar, aumenta esse risco. Então, prematuridade é importante, idade paterna é importante, estado nutricional é importante, hipotiroidismo é importante. Então, tudo o que é meio ambiente que pode interferir na sua qualidade gênica pode interferir ali nesse processo de genes do pai, genes da mãe, junta tudo, faz este chacoalhão e entrega para aquela vida. O forninho dessa criança, onde ela está sendo criada, pode impactar. E aí até mesmo, né? Às vezes as mães estão ali fazendo sua suplementação, seu cuidado, aquela questão toda, e o maridão bebendo, bagunçando, não dormindo, tomando um monte de coisa. Metade dos genes da mãe, metade dos genes do pai. Eu termino aqui dizendo o quê? Não é para se tratar de culpa. Então, mais uma vez, o autismo é genético. Se você não tiver o gene, você pode fazer tudo errado mesmo. Seu filho não vai nascer autista, porque você não tem uma base genética. Mas a gente tem muitos genes identificados. E quanto mais influência, quanto mais expressão a gente faz nesses genes, mais fácil a gente ter uma alteração nesses genes. E mais fácil a gente ter ali uma dificuldade, uma microduplicação, uma microdeleção, algum gene associado ao TEA, receber essa expressão e ter a manifestação da condição a partir dali. Então, o autismo, para concluir de fato agora, é uma condição genética, mas multigenética, multifatorial. Esse multifatorial não significa que depois que nasceu, eu vou ligar a televisão, ele vai desenvolver o autismo, mas a gente tem que ficar muito atento pós-nascimento, tá? Porque também a gente piora a qualidade, se for uma criança que for receber o diagnóstico do autismo, a gente piora a qualidade do desenvolvimento dela. Existem até outros fatores pós-nascimento, né? E também intraútero. E aí eu concluo aqui, mais uma vez falando que vou concluir, né? Sorologias, infecções maternas, hipóxia neonatal, baixo APGAR ao nascer. Então, tudo isso pode influenciar. Então, qual que é minha orientação para você, tá? Vamos cuidar dessas mães melhor antes delas engravidar. Vamos cuidar dessas mães e também desses pais. Vamos entender os fatores de associação ao diagnóstico para que a gente possa proporcionar um bom desenvolvimento para essa família. Vamos entender quais são os fatores intraútero, sorologias, sei lá, será que eu não preciso ter um olhar especial para isso? Vamos entender até essa questão do próprio nascimento, o que eu posso proporcionar para essa criança nascer melhor, se eu sei que prematuridade, se eu sei que hipóxia neonatal, se eu sei que baixo APGAR ao nascer aumenta significativamente a chance de eu receber um diagnóstico. Então, tudo que a gente puder proporcionar para essa criança nascer bem, facilita com que ela não tenha, não é o autismo, qualquer dificuldade ou transtorno, ou minimizo essas dificuldades e esses transtornos. Então, o autismo não tem causa única, ele é multigênico, multifatorial. O autismo não é algo que você causa por, fiz alguma coisa errada. Não se trata disso, tá? Porque você pode fazer tudo errado. Você pode estar lá em drogadição, uso de maconha. Drogas também aumenta a chance, tá, gente? Pode estar em uso de uma droga, pode estar em uso de álcool, pode estar fumando, pode estar fazendo tudo errado, pode ter pegado sífilis, citomegalovírus. Seu filho pode ter até um monte de sequela e pode não ser autista. Então não é porque você fez tal coisa que seu filho é autista. Ele é autista porque é assim, não decidimos, não escolhemos, e aqui vai ficar até uma reflexão que nem deveria entrar, né? Muitas vezes a gente fala assim, mas por que o autismo comigo, né? E por que não com você? O que te faz especial para não ter um autista? Quanto você é especial que você não poderia receber um diagnóstico? Então assim para mim, né? Por que não eu? Por que não meu Noah? A pergunta é, o que eu faço a partir de agora? Estou aqui, fazendo, informando pais, informando mães. Espero que alguns ginecologistas assistam esses vídeos para que a gente possa entender, não como fator que causa autismo. Por favor, não fragmente nenhuma fala que eu falei sem contextualizar esse vídeo, tá? Não como o que podemos fazer para prevenir o autismo, porque o autismo não é uma praga, não é uma doença, não é uma desgraça na minha vida. Muito pelo contrário, autismo na minha vida é ato de reparação. Na minha vida faz com que eu possa tocar outras vidas. E essas vidas hoje provavelmente estão sendo beneficiadas. Obrigado e até a próxima aula. E por favor, não esqueçam de compartilhar esse vídeo, não esqueçam
de quem for assistir os outros para não perder ali a ordem cronológica, de ativar o sininho, porque quando você ativa o sininho, você recebe informação. Toda terça e quinta tem vídeo novo para vocês e conclua o curso Autismo para Todos. Até mais!